Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar de volta no nosso encontro semanal, no nosso programa Caminhando Juntos. Sempre é um motivo de grande alegria podermos nos encontrar, mesmo que seja de forma virtual, para dialogar e refletir e meditar naquilo que há de mais importante aqui na face da terra, que é a Santa Palavra de Deus, a palavra por meio da qual Deus fala conosco. E hoje pegamos um tema bastante polêmico, mas eu acredito que muito importante, que a gente medite sobre isso nesses tempos. Nosso tema é compreendendo a origem das fake news. Fake news é uma palavra que, os vocábulos que há algum tempo atrás a gente não ouvia falar, mas elas já existiam e eram apenas chamadas ou denominadas por outro nome, ou por outros nomes, né? Mas ultimamente, especialmente com o advento das redes sociais, começou a se falar muito em fake news. Eu fiz uma rápida pesquisa aqui na internet, fiz a pergunta, o que quer dizer a expressão fake news? E achei uma definição que diz assim, fake news é notícia falsa, na língua portuguesa, é um termo novo ou um neologismo usado para se referir a notícias fabricadas. O termo fake news originou-se nos meios tradicionais de comunicação, mas já se espalhou pela mídia online. Então, fake news, notícia falsa, né? Mentiras. As fake news, na verdade, são mentiras que são publicadas, que são compartilhadas como se fossem verdade. E hoje é muito difícil nós sabermos, quando recebemos uma informação, e são muitas informações que nós recebemos num só dia, é muito difícil distinguir ou discernir o que é uma fake news e o que não é uma fake news. É preciso uma pesquisa, é preciso uma dedicação, é preciso buscar mais informações para compreender se nos estão passando uma mensagem verdadeira ou uma fake news, uma mensagem falsa, uma mentira. Inclusive, no nosso país existe o inquérito das fake news, existe uma discussão bastante grande sobre um projeto de lei para a regulamentação das redes sociais com a intenção de combater as fake news. Sabemos que existe a guerra ideológica e política em nosso país e as pessoas fazem diferentes interpretações, inclusive do projeto de lei. Então, é muito difícil a gente sempre entender o que está por detrás, qual é a intenção verdadeira de todos os posicionamentos, de todas as manifestações contrárias ou pró-projeto de lei. Mas não é esse o nosso foco e não é nisso que nós queremos nos ater, não é isso que nós queremos discutir nesse momento. O que eu gostaria de colocar aqui neste dia é a origem das fake news. Onde começam as falsas informações, onde começam as mentiras, qual é a origem das mentiras, de onde procedem as fake news, e a palavra de Deus se manifesta muito sobre isso. Nós podemos, por exemplo, olhar lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 até o 7, nós lemos assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Você percebe, querido irmão? Aqui nós temos a primeira fake news, a primeira mentira. Quando a serpente, que na verdade era o próprio Satanás que ali estava, o antigo dragão, a antiga serpente que foi expulsa, o anjo da luz que foi expulso da presença de Deus, Lúcifer, que estava ali agindo e falando naquela serpente. E ele pergunta para Eva, é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não era verdade. Deus havia dito, vocês podem comer do fruto de todas as árvores do jardim, menos de uma.
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vocês percebem a sutileza da pergunta e a maldade da pergunta e a mentira que está embutida nessa pergunta. É verdade que Deus disse, e ainda coloca mentira ou palavras que não são verdadeiras na boca de Deus. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. No versículo 2 diz, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Essa é a verdade, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então essa era a verdade. Daquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nesta Adão e Eva não deveriam nem tocar e não deveriam comer do seu fruto. Porque está muito claro aqui. Porque se eles comessem do fruto dessa árvore, eles morreriam. Se eles comessem do fruto dessa árvore, eles morreriam. Mas no versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher. Observe que agora nós temos aqui a segunda mentira. É certo que vocês não morrerão. É certo que vocês não morrerão. Mentira. A gente sabe que Adão e Eva comeram do fruto da árvore e trouxeram sobre si, sobre todos nós, a morte. Então, quando a serpente diz, é certo que não morrerão, estava sendo contada a segunda mentira. Estava sendo lançada a segunda fake news. É certo que vocês não morrerão. E a serpente continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás tenta dizer para Eva que Deus estava escondendo um segredo de algo que seria bom para o ser humano e que Deus não estava querendo conceder ao ser humano. E se eles comessem do fruto dessa árvore, eles se tornariam conhecedores de algo que Deus estava escondendo deles. Veja, então, são duas mentiras, ou três mentiras contadas aqui por Satanás. Né? A origem dessas inverdades, dessas mentiras, está no inimigo maligno, em Satanás. A continuação do texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, começaram a olhar para si, e começaram a ter vergonha de si mesmo. E nós sabemos a continuação da história. Procuraram se esconder de Deus, porque sabiam que tinham feito algo errado. Mas Deus os procura no final daquele dia, ao cair da tarde, e pergunta, Adão, onde você está? Eva, o que foi que você fez? Vocês comeram do fruto da árvore que eu havia proibido? E então Deus, antes de expulsar Adão e Eva, faz a primeira promessa de enviar o Salvador. Deus promete enviar aquele que iria trazer a solução para o mal que a mentira de Satanás trouxe ao mundo. A mentira ou as mentiras de Satanás induziram o ser humano a pecar contra Deus e trazer sobre eles e sobre toda a humanidade a morte, o pecado com todas as suas consequências, a morte física, a morte eterna, enfim, todas as coisas ruins que nós conhecemos e não precisamos mencionar aqui. Então vocês percebem que a origem da mentira, ela está no inimigo maligno, Satanás, que foi expulso da presença de Deus, que já tem a sua condenação decretada e que agora tenta seduzir e enganar as pessoas para que elas também, como ele, sejam definitivamente afastadas de Deus e levadas para a condenação eterna.
Por isso, quando Jesus faz aquele lindo e famoso Sermão do Monte, que está ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele diz no versículo 37 do capítulo 5, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. E Jesus acrescenta algo muito interessante, ele diz, o que passar disto vem do maligno. Veja que Jesus diz, fale a verdade. Se for sim, é sim. Se for não, é não. E o que passar da verdade não vem de Deus. Ele diz aqui, o que passar disto vem do maligno. Exatamente o que nós vemos lá no Gênesis, capítulo 3. Que a mentira vem do maligno. Ela vem do inimigo, ela vem de Satanás. No capítulo 14 de João, tem um diálogo muito bonito entre Jesus e os seus discípulos. E ele, então, diz, olha, não fiquem tristes, não fiquem atemorizados, eu vou para junto do Pai preparar um lugar para vocês. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. E aí Tomé diz, Senhor, como é que nós vamos para lá se nós não sabemos para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho para chegar nessa casa. E aí Jesus, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Jesus ele se apresenta, Jesus é aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. Quando, por causa da mentira, o pecado entrou no mundo, Deus aponta para a mulher e promete enviar o Salvador, que é Jesus. E Jesus agora é o contrário da mentira. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. E aí depois ele acrescenta dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, existem caminhos falsos, existem caminhos mentirosos, mas Jesus é o caminho verdadeiro. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. No capítulo 8, voltando um pouco no livro de João, no versículo 31, no versículo 32, Jesus está dialogando com judeus que se converteram ao cristianismo. E ele diz então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E a que verdade Jesus estava se referindo? A Ele próprio. A Ele próprio que é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. E a palavra que nós temos revelada, escrita em nossas mãos na Bíblia. Então, a manifestação de Jesus é bem simples. Se vocês ouvirem o que eu disser para vocês da minha palavra, vocês conhecerão a verdade, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Ele revela essa verdade para nós. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Libertará do quê? Daquilo que a mentira trouxe sobre o ser humano. Lá em Gênesis 3, que é o pecado. O fato de Satanás ter mentido para nossos pais, Adão e Eva, e eles terem pecado, e o pecado trouxe a morte, e todos os seus sintomas e todas as suas consequências. Então Jesus nos liberta daquilo que o pecado e o inimigo maligno colocam sobre nós. Se nós olharmos os mandamentos, os 10 mandamentos, nós vemos a preocupação de Deus também com essa questão da mentira. No 8º mandamento diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a explicação de Martinho Lutero é, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Então veja, a vontade de Deus, que é a verdade, é que nós não mintamos, que nós não estejamos dando falso testemunho contra o nosso próximo e que nós não mintamos com falsidade em relação ao nosso próximo. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo diz, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas.
ou seja, no momento em que nós somos colocados em comunhão com Jesus pela fé, e se Jesus é a verdade, então, consequentemente, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês se despiram da velha natureza mentirosa. Porque, por natureza, o ser humano nasce espiritualmente cego, morto, inimigo de Deus e escravo de Satanás. E, consequentemente, ele é mentiroso. Porque se ele é escravo de Satanás, e Satanás é o pai da mentira, então o ser humano é mentiroso. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, não mintam mais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então vocês percebem que essa verdade, que é o próprio Cristo, ele vem para libertar a todos. De tal forma que não faz sentido discriminarmos A ou B, ou nos acharmos melhor do que alguém, ou pior, porque todos estamos na mesma condição. Sem Cristo, sob o domínio de Satanás, sob o domínio da mentira. Com Cristo, livres, libertos, e podemos agora viver a verdade, transmitir a verdade e falar a verdade às outras pessoas. Então você percebe, querido irmão, onde está a origem de toda essa questão da mentira, das fake news? Está no pecado, que entrou no mundo a partir de uma mentira, ou de algumas mentiras contadas por Satanás, a Eva e a Adão, lá no paraíso. E todas as mentiras que se contam, que se aplicam hoje, que se divulgam hoje, não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo de Deus, de Satanás, e da natureza humana corrompida, que é consequência do pecado que entrou no mundo. Por isso, irmãos, a gente precisa refletir, né, qual tem sido o nosso papel. Qual tem sido a minha postura, qual tem sido a sua postura. Porque de nada adianta o inquérito das fake news, de nada adianta um projeto de lei, por mais perfeito que ele seja, ou imperfeito, as coisas não vão se solucionar se o nosso coração não for transformado. Se a nossa mente não for transformada, se o nosso interior não for transformado. Ou seja, se a palavra de Deus, se Cristo não transformar a mente e o coração das pessoas. Eu gosto muito daquele livro As Catacumbas de Roma. Se você puder ler esse livro, põe na internet As Catacumbas de Roma, você vai encontrar. Ele tem até umas capas diferentes, nas diferentes edições. Mas esse livro, nesse livro o autor fala muito de como era a humanidade quando Jesus veio ao mundo. Antes da vinda de Jesus se praticavam sacrifícios humanos, se praticavam horrores, sacrificando, matando pessoas, escravizando pessoas. Mas à medida em que o Evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, foi alcançando os interiores, né, os pagos, os vilarejos, os rincões, enfim, todas as regiões do império, do mundo civilizado conhecido de então, aquelas coisas horríveis foram desaparecendo. E a humanidade foi vivendo uma nova realidade. Uma realidade de amor, de compreensão, de desenvolvimento, de cuidado e valorização da vida. Muitos valores foram cultivados. Mas à medida em que o Evangelho vai sendo esquecido, à medida que o Evangelho deixa de ser anunciado e vivido pelas pessoas, essas coisas horríveis passam a se manifestar fortemente. E uma delas é a mentira. Uma das coisas que aparece fortemente, onde Cristo não está presente, é a mentira. Porque onde Cristo não está presente, reina Satanás e a velha natureza das pessoas. E Satanás é o pai da mentira. E a velha natureza das pessoas, ela é mentirosa. Ela
ela se nutre da mentira, ela se utiliza da mentira e ela utiliza a mentira para alcançar seus intentos. Por isso a gente precisa fazer essa reflexão. Qual é a minha participação como cristão para que a verdade prevaleça, para que a mentira seja combatida, para que nós possamos viver um relacionamento mais verdadeiro e menos mentiroso, mais permeado pela verdade e menos pela mentira. Precisamos refletir. Conversando alguns dias com os nossos irmãos da Sociedade Bíblica do Brasil, vendo alguns dados estatísticos, nós vemos que o Brasil é o país que mais vende Bíblias no mundo. Assim, de uma forma disparada, o Brasil é o recordista na venda de Bíblias. Mas a pergunta é, as pessoas estão comprando Bíblias, elas estão lendo a Bíblia, estão vivendo isso que a Bíblia recomenda? Estão praticando o que a Bíblia recomenda? Estão procurando ser verdadeiras e viver a verdade, assim como a Bíblia recomenda? Outra informação, nós somos um país onde existe um percentual altíssimo de cristãos, entre católicos, evangélicos, mas esses frutos da fé, os frutos do cristianismo não estão sendo percebidos em meio a essa confusão toda que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos conscientizar que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Tirar frases de contexto, como a gente percebe que muito se faz em nossos dias, é um pecado, porque se trata de uma mentira. Distorcer o que as pessoas falam é pecado contra o 8º mandamento, porque se trata de uma mentira. Interpretar da maneira maldosa as coisas também é pecado, porque Lutero diz lá no 8º mandamento, devemos interpretar tudo da melhor maneira. Deus não apenas nos proíbe mentir a respeito do próximo, mas Ele nos ordena que nós interpretemos da melhor maneira aquilo que o próximo diz, aquilo que o próximo faz, ou aquilo que ele deixa de dizer, ou aquilo que ele deixa de fazer. Devemos interpretar tudo da melhor maneira. E o que falta hoje, em nosso país e no mundo, é exatamente isso, que nós cristãos estejamos combatendo a mentira, começando por nós mesmos, e praticando isso que a palavra de Deus recomenda, procurando interpretar tudo da melhor maneira. Quero concluir essa reflexão compartilhando uma palavra de Apocalipse, capítulo 22, bem no finzinho da Bíblia, versículos 11 a 15. Lá nós lemos assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E aí Jesus então diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho dar a cada um segundo as suas obras. Veja, Jesus não está falando aqui de salvação por obras, mas ele está falando daquilo que a gente vive a partir da nossa fé. Se nós temos fé, nós vamos ter boas obras. Sem a fé, nós vamos produzir obras más. E eis que ele continua dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora, escuta bem agora, fora, estão falando do céu, da Jerusalém celeste. Fora ficam os cães, e aqui não podemos interpretar literalmente. Cães aqui não são os animais, os cachorrinhos. Cães são aqueles que vivem uma vida imunda longe de Deus. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e escute bem agora, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Entre aqueles que ficarão fora do reino de Deus, dos céus, portanto no inferno, porque quem fica fora do céu ficará no inferno, estão mencionados aqui com toda a ênfase, aqueles que amam e praticam a mentira.
Então veja, irmãos, hoje parece que ficou normal, né? A gente já nem chama mais de mentira, chama de fake news para dar um significado um pouco diferente para essa realidade. Mas é mentira, fake news é mentira. E parece que hoje mentira é uma coisa bastante normal. Trouxa é quem não mente. Trouxa é quem assume as consequências dos seus atos e não mente para se defender. Há até aqueles que dizem que é uma mentirinha santa, né, para se defender, ou a mentira necessária para promover uma defesa. Tudo isso são argumentos mentirosos, diabólicos, contrários à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos pautemos na verdade, em Jesus que é a verdade, e em Jesus vivamos uma vida de santificação, vivendo a verdade, falando a verdade, defendendo a verdade e transmitindo a verdade. Por isso essa grande ênfase, todo aquele que ama e pratica a mentira, vai ficar fora da cidade de Jerusalém, a Canaã celeste, o céu. Portanto, irmãos, para concluir, podemos afirmar assim, sem medo de errar, que a origem das mentiras, das fake news, está em Satanás. É o pai da mentira. E a partir do momento em que ele seduziu nossos pais e os levou a pecar, todas as pessoas nascem com uma natureza corrompida. E essa velha natureza corrompida é que gera e que leva as pessoas a pecar. A partir do momento que nós estamos na fé em Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza, mas ainda temos a velha natureza. Por isso precisamos saber que há uma luta interna, diária, constante entre nós, da velha e da nova natureza. E a palavra de Deus nos recomenda que a gente afogue a velha natureza pelo arrependimento diário e que permita que pela palavra de Deus, pela fé em Cristo, todo dia ressurja essa nova natureza que viva segundo a imagem daquele que nos resgatou, que é Jesus. Que a gente viva a verdade. E não porque a gente faz isso, a gente vai merecer a salvação, porque a salvação Jesus nos dá, mas na comunhão com Jesus, vivendo a verdade, nós vamos trilhar o caminho que conduz à bem-aventurança eterna. Portanto, combatamos a mentira e nos apeguemos em Jesus, que é a verdade, e vivamos a verdade. Esse nosso testemunho vai fazer muita diferença nesse nosso país. Se nós compartilharmos aí 1000 informações durante o dia, isso não vai mudar nada. Talvez nós vamos aumentar a guerra das informações, ou vamos aumentar a desinformação, talvez. Agora, se nós vivermos a verdade, transmitirmos a verdade, que é Jesus, nós vamos estar vivendo na luz e transmitindo uma luz muito importante para as pessoas, para que elas também conheçam a verdade, trilhem o caminho da verdade e conosco tenham a salvação. Deus abençoe você e a sua família e que nós possamos continuar vivendo em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.